Quem poderia imaginar que um grupo de jovens mal armados, escondidos nas montanhas, derrubaria um regime apoiado por uma superpotência? Nos anos de 1950, Cuba era governada por Fulgêncio Batista, um líder que misturava autoritarismo, alianças estrangeiras e corrupção generalizada. A economia crescia para poucos, mas a maioria da população via a desigualdade crescer. Foi nesse cenário que Fidel Castro apareceu, um advogado inconformado que trocou a vida urbana pela selva de Sierra Maestra. Ali, entre a fome, a chuva e a precariedade, ele queria construir algo maior, uma resistência. Cada combate perdido se transformava em propaganda. Cada vitória mínima virava um mito. A rádio clandestina transmitia mensagens de esperança que viajava por toda a ilha, chegando até os camponeses esquecidos. Batista ainda tinha exército, aviões e apoio dos Estados Unidos, mas perdeu algo mais valioso: a confiança da população. Quando as tropas de Fidel desceram das montanhas em direção a Havana, em janeiro de 1959, o regime já estava esvaziado. Batista tinha fugido, não por falta de poder militar, mas porque não havia mais legitimidade para sustentá-lo. Castro entrou em Havana como um herói revolucionário, aplaudido por multidões, mas que aos poucos se transformou em um controlador que impôs a sua vontade sobre o povo. Fidel se tornou então o primeiro-ministro e a partir dali moldaria não só Cuba, mas também a geopolítica durante a Guerra Fria. Uganda, recém-independente do domínio britânico em 1962, ainda buscava uma identidade nacional. O país era marcado por divisões étnicas profundas e pela fragilidade política de seus governantes. No meio desse cenário, um homem de presença imponente, antigo boxeador e comandante do exército, Idi Amin. Sua chegada ao poder não veio de discursos apaixonados ou de uma revolução popular, veio da oportunidade. Enquanto o presidente Milton Obote viajava para fora do país em 1971, Amin moveu as peças. O golpe não teve resistência significativa. Tropas leais assumiram prédios, estações de rádio e pontos estratégicos. Quando o presidente percebeu, seu governo já não existia mais. O mais curioso é que nos primeiros dias, muitos ugandenses celebraram. A população, cansada de instabilidade, via em Idi Amin um líder firme, alguém que poderia trazer então a ordem. Até mesmo potências estrangeiras acenaram apoio inicial, acreditando que ele poderia estabilizar o país. Mas as promessas rapidamente se transformaram em algo sombrio. Amin governava com uma mistura de carisma e medo. Aparecia em público com uniformes extravagantes, acumulando títulos grandiosos que iam de o conquistador do Império Britânico até o último rei da Escócia. O humor irônico escondia uma política dura de perseguições, centralização e controle absoluto. Em pouco tempo, a esperança então deu lugar à tensão. Uganda se tornaria um dos regimes mais temidos da África na década de 1970, mas a forma como Amin chegou até lá é uma lembrança incômoda. Muitas vezes, não é a popularidade que abre a porta do poder, e sim a ausência de quem deveria guardá-lo. Filho de uma família pobre do interior do Iraque, Saddam Hussein cresceu em um país marcado por disputas tribais, golpes militares e influência estrangeira. A instabilidade era então a regra, e nesse ambiente quem manipulava tem vantagem. E Saddam Hussein fez exatamente isso. Ainda jovem, uniu-se ao Partido Baath, um movimento que misturava nacionalismo árabe, socialismo e promessa de independência. Mas, para Saddam, o partido era apenas um campo de manobra. Ele se destacou como operador nos bastidores, cuidando das conexões militares e da temida polícia secreta. Sempre presente, mas raramente no centro dos holofotes, construiu uma rede de lealdade e favor. Durante os anos de 1970, o presidente Ahmed Hassan ocupava o cargo formal de líder, mas a sombra de Saddam crescia. O presidente então já não governava sozinho. Cada decisão estratégica passava pela aprovação do seu protegido. Em 1979, o desfecho então era inevitável. Ahmed Hassan foi convencido a renunciar, oficialmente por motivos de saúde. Na prática, a pressão de Saddam já se tornava insustentável para sua permanência. O novo líder não perdeu tempo. Em um dos episódios mais simbólicos de sua ascensão,
convocou uma reunião do partido e, diante de centenas de dirigentes, leu nomes de supostos conspiradores. Um a um, foram retirados da sala sem retorno. O gesto transformou-se em uma mensagem clara. Não havia mais espaço para rival. Saddam uniu culto à personalidade, controle da mídia e vigilância permanente. Seu retrato estava nas ruas, nas escolas e repartições. Sua imagem passou a ser não apenas um governante, mas de uma figura onipresente, quase intocável. Salvador Allende havia chegado no poder em 1970 como o primeiro presidente marxista eleito democraticamente. Seu governo buscava reformas profundas, nacionalização das indústrias, redistribuição de terra, amplificação de direitos sociais. Mas junto veio também a turbulência, inflação disparada, greves, polarização ideológica e pressão externa, especialmente dos Estados Unidos, que viam em Allende uma ameaça no tabuleiro da Guerra Fria. Nesse contexto de caos político, o exército começou a se mover. Entre os generais, um nome ganhava força: Augusto Pinochet. Ele não era um agitador carismático, tampouco um homem de discurso inflamado, mas tinha o que muitos militares consideravam o essencial: disciplina, cálculo e frieza. No dia 11 de setembro de 1973, tudo começou. Tropas ocuparam pontos estratégicos, tanques cercaram a capital e a Força Aérea bombardeou o Palácio de La Moneda. Allende resistiu dentro do palácio, mas sabia que não havia saída. Seu falecimento durante o ataque transformou aquele momento em um marco definitivo da história chilena. Pinochet assumiu o poder com a justificativa de restaurar a ordem e proteger o país do comunismo. Muitos, no início, acreditaram nessa promessa. Outros, já naquela época, viam o nascimento de uma ditadura. O que se seguiu foram 17 anos de governo autoritário, com repressão, censura e uma reestruturação econômica que mudaria o Chile para sempre. O homem que moldaria a União Soviética por décadas começou em um cargo aparentemente modesto, secretário-geral do Partido Comunista. Em 1922, quando assumiu essa função, parecia apenas um organizador administrativo, alguém encarregado de papéis, reuniões e nomeações. Mas foi exatamente nesse detalhe que Stalin encontrou a sua arma. Após o falecimento de Lenin, em 1924, o partido entrou em uma disputa interna. Trotsky era o favorito natural, carismático, intelectual brilhante, comandante do exército. Já Stalin era discreto, de fala simples, quase apagado. Mas enquanto Trotsky brilhava em seus discursos, Stalin preenchia cargos-chave com nomes leais. Cada indicação parecia burocracia, mas lentamente construiu uma rede de apoio de puro ferro. Nos anos seguintes, essa rede se expandiu. Rivais eram isolados politicamente, depois afastados e mais tarde eliminados de uma vez. O processo não aconteceu de forma repentina, foi um movimento calculado passo a passo, até que nenhuma voz pudesse competir com a sua. A máquina estatal, a propaganda e a vigilância passaram a orbitar em torno de seu nome. Na década de 30, a imagem discreta havia desaparecido. Stalin agora era apresentado como o pai dos povos, o líder infalível. Ao mesmo tempo, conduziu expurgos massivos contra opositores, reais ou imaginários. Muitos que antes o subestimaram encontraram um fim em julgamentos públicos ou em campos distantes. O mais intrigante é que sua ascensão não se baseou em batalhas épicas ou golpes espetaculares, mas no uso implacável da estrutura partidária. Enquanto outros buscavam brilhar, Stalin preferiu controlar as engrenagens da máquina. No final, ele mostrou que quem domina os bastidores pode acabar dominando o palco inteiro. A Segunda República, instaurada em 1931, tentava modernizar o país com reformas trabalhistas, redistribuição de terra e limite ao poder da igreja. Para uns, era a esperança de progresso. Para outros, era a ameaça às tradições. O resultado foi um ambiente de choque entre extremos, conservadores contra socialistas, monarquistas contra republicanos, religiosos contra laicos. No meio desse turbilhão, Francisco Franco surgiu, um militar disciplinado, sem grande brilho pessoal, mas com reputação de eficiência e lealdade à ordem tradicional. Em julho de 1936, quando parte do exército se levantou contra o governo republicano, Franco se juntou ao levante.
No entanto, não derrubou o governo de imediato. O que começou ali foi algo muito mais devastador: 3 anos de guerra civil. Franco se destacou não por conta de genialidade estratégica, mas por sua habilidade em manter coesão entre diferentes facções nacionalistas. O apoio internacional foi decisivo. A Alemanha de Adolf e a Itália fascista forneceram aviões, tropas e armamentos. Do outro lado, a União Soviética apoiava os republicanos. A Espanha então se transformou em um palco de ensaio da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, Franco saiu vitorioso. Entrou em Madrid como chefe dos nacionalistas e logo se proclamou caudilho da Espanha. Diferente de ditadores que subiram em golpes rápidos, Franco construiu seu poder sobre os escombros de um conflito muito doloroso. A Itália do pós-Primeira Guerra, apesar de estar entre as nações vencedoras, o país sentia-se traído. As promessas territoriais feitas durante o conflito não foram cumpridas. A economia estava em ruína, veteranos retornaram sem perspectiva e a ameaça do comunismo assustava a elite e parte da classe média. O clima era então de frustração e medo. É nesse cenário que Benito Mussolini, antigo jornalista socialista que havia rompido com seus antigos aliados, encontrou espaço. Criou o Partido Nacional Fascista e com ele um exército paralelo. Os camisas negras, homens que invadiam fábricas, reprimiam greves e intimidavam adversários. Onde o Estado parecia fraco, os fascistas se apresentavam então como a ordem. O ponto decisivo veio em 1922. Mussolini organizou a chamada Marcha sobre Roma. Milhares de seguidores convergiam para a capital em uma demonstração total de força. Não houve grandes batalhas nem conflitos diretos. O rei Vítor Emanuel III, hesitante, cedeu. Em vez de buscar o exército para dispersar os fascistas, convidou Mussolini a formar então o governo. A cena foi quase paradoxal. Um movimento que nasceu da violência e da intimidação chegava ao poder por meio de uma nomeação oficial. Em poucos anos, o novo primeiro-ministro consolidaria o regime, centralizando o controle da imprensa e transformando sua figura no rosto da Itália. Quando o Japão foi derrotado em 1945, a Coreia deixou de ser uma colônia, mas a liberdade não veio como sonhada. A península foi dividida, com o sul sob o controle americano e o norte pelos soviéticos. Nesse vazio de poder, Moscou precisava de uma figura local para liderar a nova ordem do norte. Foi então que surgiu Kim Il-sung. Ele não era desconhecido. Durante a ocupação japonesa, havia atuado como guerrilheiro, um combatente que simbolizava a resistência. Jovem, carismático e moldado pela disciplina militar, parecia a escolha ideal para um futuro governador alinhado a Moscou. Mas sua ascensão não foi apenas resultado de força estrangeira. Ele soube transformar a imagem de combatente em mito nacional. Em 1948, foi proclamada a República Popular Democrática da Coreia, com Kim sendo o primeiro-ministro. Aos olhos da população, não era apenas um líder político, mas o herói que havia enfrentado os japoneses e que agora representava a promessa de reconstrução. A propaganda estatal reforçava essa visão. Sua história era contada como lenda, seu nome associado à coragem e ao destino da nação. Com o tempo, Kim centralizou o poder, eliminou rivais internos e construiu um culto à personalidade sem precedentes. Retratos em cada casa, slogans em cada escola, canções que o exaltam. A figura do líder confundia-se com a própria identidade do país. O que começou como liderança política tornou-se um sistema dinástico. O poder passava não apenas de governante para governante, mas de pai para filho. A Líbia, no pós-Segunda Guerra, parecia um país improvável. Rica em petróleo, mas governada por uma monarquia frágil, marcada por desigualdades profundas entre a elite e a população comum. O rei Idris I, já envelhecido, mantinha boas relações com o Ocidente, mas dentro do país crescia a sensação de que a riqueza nacional não era dividida com o povo. Nesse cenário, um grupo de jovens oficiais militares começou a conspirar. Entre eles estava um capitão pouco conhecido, de apenas 27 anos.
Muammar al-Gaddafi. Inspirado pelas ideias do pan-arabismo e pelo exemplo de Gamal Abdel Nasser no Egito, ele acreditava que a Líbia precisava de uma revolução nacionalista que expulsasse a influência estrangeira e redistribuísse as riquezas do petróleo. A oportunidade veio em setembro de 1969, enquanto o rei viajava ao exterior para tratamento médico. Os conspiradores agiram. Sem resistência significativa, ocuparam prédios governamentais, bases militares e estações de rádio. O golpe foi rápido, quase silencioso. Poucas horas depois, um anúncio era feito. A monarquia havia acabado e no lugar surgia a República Árabe da Líbia. Gaddafi assumiu a liderança do Conselho do Comando Revolucionário. Não precisou de batalhas nem de grandes confrontos para conquistar o poder. Bastou um movimento preciso, na hora certa, em um país sem defesa política real. Mas sua juventude e carisma logo o transformou em uma figura central. Nos anos seguintes, nacionalizou o petróleo, rompeu acordos com antigas potências coloniais e projetou a Líbia como uma voz do mundo árabe. Sua retórica inflamava multidões, enquanto seu estilo excêntrico o tornava impossível de ignorar. O Tratado de Versalhes havia imposto perdas territoriais, dívidas impagáveis e restrições militares que feriam o orgulho nacional alemão. Para piorar, a hiperinflação dos anos de 1920 reduzia o dinheiro a papel sem valor e milhões mergulhavam no desemprego. Era um cenário de humilhação coletiva em que a esperança parecia ausente. Foi nesse ambiente que Adolf, líder do partido, encontrou espaço. Sua principal arma não era um exército próprio, mas a sua voz, nos discursos inflamados, oferecia ao povo algo que faltava: um culpado para a crise e a promessa de redenção. Comunistas, estrangeiros, ciganos, todos eram apontados como inimigos internos ou externos. Ao mesmo tempo, Adolf oferecia a ideia de que a Alemanha poderia renascer como potência mundial. A ascensão não aconteceu de um golpe repentino. Em 1933, ele foi nomeado chanceler de forma legal, escolhido pelas elites políticas que acreditavam poder controlá-lo. Mas logo mostrou que não seria marionete de ninguém. O incêndio do Reichstag, em fevereiro daquele ano, abriu espaço para decretos de emergência que limitaram liberdades individuais. Partidos de oposição foram dissolvidos, sindicatos esmagados, e em poucos meses, o Estado já estava sob o seu controle. Em 1934, após o falecimento do presidente, Adolf uniu os cargos de chanceler e chefe do Estado. A partir daí, não havia mais barreira institucional. O regime então transformou legalmente esse homem em um líder e um país em um instrumento da sua vontade. O mais perturbador é perceber que Adolf não tomou o poder pela força. Ele o recebeu pelas mãos da sociedade democrática. E você, conhecia a história de todos esses ditadores? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.